hoje nós vamos ver exemplo de ação trabalhista. Veja só, nós já apresentamos, né, para vocês os requisitos, o que caracteriza o trabalho, né, o que caracteriza o empregador, o empregado, o que caracteriza a relação de trabalho, a cessação do contrato de trabalho, e desde o início a gente vem explicando que o direito do trabalho ele surgiu para beneficiar a ala mais frágil, que é o do trabalho, é o do trabalhador. Então, quando esses direitos eles não são respeitados, não são cumpridos, então o trabalhador tem a prerrogativa de entrar com uma ação para receber os valores, os direitos que ele não pôde receber durante o exercício das suas funções, né? Então, ele tem esse direito de abrir uma ação trabalhista. E na aula passada a gente apresentou aí as mudanças da reforma trabalhista e o que isso tem impactado aí nessa relação de trabalho. E geralmente as ações trabalhistas que são ingressadas, né, que são colocadas na Justiça do Trabalho, dificilmente não tem algum tipo de ganho, porque o advogado, ao analisar aquela demanda, ele já tem essa noção do que pode ganhar e o que pode não ganhar, né? Então, se o funcionário, se ele não tem como comprovar, ele não vai entrar com uma ação que o trabalhador não venha a ganhar algum direito que não tenha sido devido, né? A não ser que a situação, né, da análise do advogado fique sendo muito prejudicada ao analisar a situação que aquele trabalhador vem trazer, tá bom? Então, hoje a gente vai mostrar para vocês, assim, eu peguei partes do processo trabalhista para vocês entenderem como é que isso se dá, né? Como isso é apresentado, em que momento que é possível entrar em algum tipo de acordo, né? Então, eu trouxe aqui, e vamos vendo na hora da apresentação, se tiver alguma dúvida, vocês podem apresentar, se não tiver aqui na aula presente, pode mandar no Classroom, que a gente vai tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Enfim, próximo ano a gente já vai estar presencial, eu estou curtindo muito isso, eu não aguento mais esses quadradinhos aqui, esse não diálogo, olho no olho com vocês, essa discussão que a gente não faz, né? Eita, vamos lá então, né? Então, aqui, exemplos de ação trabalhista. Então, veja lá. Aqui eu já vou estar lendo, assim como eu disse, eu fui pensando de uma ação trabalhista. Então, tá lá. No início das atividades como vendedor, segundo o contrato de trabalho e anotação na carteira de trabalho e previdência social, iniciou-se dia 27 de outubro de 2014, sendo rescindido pela reclamada, sem justa causa, em 18 de junho de 2016. A reclamada, então, aqui o que aconteceu? Ela foi demitida sem justa causa, o funcionário, né? Então, o reclamante é o trabalhador e a reclamada é o empregador. Então, a reclamada informou a reclamante em 16 de maio de 2016. Então, 16 de maio, foi informada que ela seria demitida, né? Que não necessitava mais dos seus serviços, apresentando por meio de aviso prévio, que deveria ser cumprido de 17 de maio de 2016 a 15 de junho de 2016. Em aulas anteriores, a gente explicou que pode ser 30, 60, 90 dias de aviso prévio, tá bom? Ou a pessoa o empregador também pode
pagar aquele aviso prévio, no sentido assim, dispensa o funcionário e paga aquele mês de aviso prévio sem a pessoa precisar cumprir. Tá? Isso é uma questão de decisão ali do empregador. A reclamante optou pela redução da jornada de trabalho em 7 dias corridos, e a rescisão do contrato de trabalho aconteceu dia 15 de junho de 2016, com aviso prévio indenizado em 3 dias, finalizando, assim, em 18 de junho de 2016. Seguindo. Na petição inicial, então, na petição, aquele pedido, quando o advogado entra com a ação trabalhista, que é chamado de petição inicial, a reclamante alegava que foi desligado em 31 de maio de 2016, sem justa causa e sem concessão do devido aviso prévio. Também alegou que o salário fixo mensal anotado na carteira de trabalho de Previdência Social não era pago e somente recebia o valor correspondente à comissão de 3,5% sobre as vendas realizadas no mês. Ressaltou que não recebeu o último pagamento de comissões relativas às vendas do mês de maio de 2016. Então, veja, aqui tem duas questões importantes. Estava dizendo que não foi concedido o aviso prévio, que a pessoa não recebia um valor fixo de salário e que só recebia comissão, e que naquele mês correspondente não tinha recebido aquela comissão. Seguindo. Postulou também a integração das comissões pagas na remuneração, as horas extras, além da 44ª semanal, pois alegou que trabalhava das 7 às 20 horas, com breve intervalo de almoço, e que era obrigada a preencher o cartão de ponto com o horário fixo das 8 às 12 e das 13h30 às 18h20. Então, é uma outra alegação, né, de que não tinha um horário de almoço completo e que trabalhava além das horas marcadas no cartão de ponto. Aí vocês perguntam assim, mas como que se comprova isso? Né? Se a pessoa está marcando lá o cartão de ponto que a empresa vai levar, é essa anotada das 8 às 12 e das 13h30 às 18h20. Né? Com testemunhas. Né? Tendo testemunhas, ele já acaba comprovando isso. Tá? Não é algo difícil, não. Postulou que as diferenças devem ser reflexo do 13º salário nas férias, com adicional de 1/3. Alegou que somente assinava os recibos do 13º de férias, mas não recebia e nem goza as mesmas. Então, algo gravíssimo, né? Então, sem 13º e sem férias. E o pior, assinava que recebia, né? Também alegou que era feito descontos relativos a pastas e catálogo de monstruário dos produtos para demonstração aos clientes, além das jaquetas e camisa polo de uniforme, cujo uso era exigido pela empresa, considerando o uso indevidos, por ter sido despedido sem justa causa, teria direito a receber diferença sobre as verbas rescisórias, diferença de seguro-desemprego, diferença de fundo de garantia de tempo de serviço, e as multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Então, tem essa questão do uniforme, se é uma exigência da empresa, a empresa tem que pagar, né? E na medida que ela demite, então tem que pagar as verbas rescisórias, além daquela diferença do fundo de garantia e a multa, né? A multa é de 40%, que é o que diz respeito a esses artigos que a gente está lendo aqui, que é de 467 e 477 da CLT, tá bom? Então, nas iniciais foram colocadas isso, e essas foram as reivindicações, os registros dos direitos não recebidos, né? Os direitos que foram totalmente violados. Então, a reclamada, então a empresa, né, foi notificada em 18 de julho de 2016 para comparecer à audiência, e que a contestação e documentos deveriam ser
cadastradas e encaminhadas com antecedência. Em 8 de novembro de 2016, a reclamada apresentou a contestação e documentos requerendo que a ação seja julgada totalmente improcedente. E se viesse a ser condenada, requereu autorização de efetuar os descontos previdenciários e fiscais cabíveis e a compensação dos valores já pagos sobre as mesmas rubricas. Então, o que quer dizer aí esse parágrafo? A empresa disse, olha, todas essas solicitações aí são indevidas, né? Como está colocado aqui, totalmente improcedente. Então, em geral, é assim: a empresa vai colocar um advogado que vai contestar o que está colocado ali, né? Ele tem um prazo para isso, e aí vem a audiência. Então, a audiência, veja, em junho de 2016, vamos marcando essas datas, tá? Em 18 de julho de 2016, a empresa foi notificada. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, a empresa manda de volta falando, olha, isso totalmente improcedente. Aí vai ter a primeira audiência no mesmo mês, 22 de novembro de 2016. Então, assim, a audiência inicial foi realizada, né, 22 de novembro de 2016, sem êxito de conciliação, e foi estipulado um prazo de 15 dias para que a reclamante se manifestar sobre os documentos e apresentados como defesa e as preliminares arguidas na contestação. E a audiência foi adiada para 11 de julho de 2017, onde as partes deveriam comparecer acompanhadas de testemunhas. Então, em novembro de 2016, foi feita uma audiência e sempre nessa audiência, o juiz do trabalho vai sugerir ali um acordo, né? Geralmente, o acordo que a empresa apresenta é algo assim muito irrisório, muito irrisório. E a empresa faz isso, e isso está dentro dessa, entre aspas, cultura aí do judiciário do trabalho, da justiça do trabalho, porque se o empregado ele tem uma pressa de receber o valor, ele aceita aquele acordo, porque as ações trabalhistas elas são muito longas, né? Veja, de novembro de 2016 foi adiada a audiência, né? Foi feita uma nova audiência que deve ter sido antes e depois foi adiada para 11 de julho de 2016, 17, desculpa. Então, veja, é muito tempo, né? E onde as partes deveriam comparecer acompanhadas de testemunhas. Então, nessa audiência, em 2017, julho de 2017, então, portanto, um ano depois de iniciado a ação, né, as pessoas, tanto a empresa quanto o trabalhador, ele tem que levar suas testemunhas, tá bom? Então, ali, ó, em dezembro de 2006, foi 16 ainda, né? Antes dessa audiência, foi emitida uma certidão expondo o que a reclamante não se manifestou sobre os eventuais preliminares arguida na contestação, tampouco os documentos juntados com a defesa no prazo estipulado. Então, quer dizer que a reclamante, né, que é um trabalhador, ele não se manifestou, né, sobre aquilo que a empresa contestou. Tá? Então, foram para a audiência que foi realizada em julho de 2017. Aqui na audiência foram dispensados o depoimento das partes, então não quis mais ouvir nem o empregado, nem o empregador, mas foi ouvidas testemunhas, tanto da reclamante quanto da reclamada, porque já tinha, né, escutado ali naquela primeira audiência. Sem ter outras provas, foi encerrada a instrução com o prazo de 15 dias para as razões finais. E depois de transcorrido este prazo, os autos deveriam voltar concluso para o encerramento da instrução
e a prolação da sentença. Então, nessa segunda audiência, foi escutada, foi feita as perguntas para as testemunhas. Com isso, o juiz consegue reunir as informações lá da inicial, as contestações das partes, e depois ouve as testemunhas. Então, dia 26 de julho de 2017, a parte reclamante expôs os memoriais finais de apreciação, com o julgamento condenando a reclamada ao pagamento de todos os direitos trabalhistas sonegados aos reclamantes, conforme estava exposto na inicial. Então, se dá aquele prazo, né, para colocar, então, esses memoriais finais, enfim, antes do juiz dar a sentença. Então, em 28 de agosto de 2017, a sentença foi proferida. Então, acolheram parcialmente os pedidos da reclamante e condenaram a reclamada a pagar. Então, o juiz ali, ele analisou tudo aquilo que foi solicitado, ouviu, né, as testemunhas e, a partir dali, então, ele deu a sentença. E o que veio na sentença? Pagamento de hora extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal, com divisor 220 e adicional de 50%, né? Reflexo em repousos semanais remunerados, férias com acréscimo de terço, gratificação de Natal e aviso prévio. Então, veja, toda a questão de hora extra, isso é muito, muito fácil, né, de identificar. Então, em geral, as horas extras, horário de almoço não cumprido, isso é muito tranquilo de se conseguir na Justiça do Trabalho. Aí coloca, também é devida a indenização correspondente à diferença do seguro-desemprego, o fundo de garantia, e a indenização de 40% do fundo de garantia, né? Porque foi demitida, então ela tem direito a isso. Incidente sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas, principalmente em reflexo com o decorrer da contratualidade, autorizou-se também o abatimento mês a mês dos valores comprovadamente depositados pela reclamada no decorrer da contratualidade. Seguindo ainda na ação trabalhista, a sentença. Então, procederam os descontos previdenciários incidentes, exceto os reflexos em parcelas de natureza indenizatória, autorizaram-se os descontos fiscais, na forma de lei vigente na época, em que ocorrer o fato gerador, os juros, correção monetária, calculados de forma na lei, cumprindo-se o trânsito em julgado. Na hora que o juiz determina, na sentença dele, fala assim, olha, tem que se pagar isso e tem que ter os juros e as correções monetárias, então é mandado para um perito específico designar qual é o valor correspondente à data do pagamento que vai ser pago isso. Porque tem que incidir nos valores atuais, né? Então, veja, a ação começou em junho, né? Julho, deixa eu ver aqui, julho de 2016, e a sentença foi dada em setembro de 2017. Então, as partes foram notificadas sobre a promulgação da sentença, mas o prazo recursal recorreu, passando assim de 26 de setembro de 2017 para o trânsito em julgado. Então, ainda tinha parte de recurso. Na hora que o juiz dá a sentença, ainda tanto uma parte ou a outra que não tenha ficado satisfeito com a sentença, o advogado tem o direito, né, a entrar com algum recurso, alguma contestação, né? Na mesma data, as partes foram notificadas para apresentar o cálculo de liquidação. A parte reclamante requereu que a apuração fosse elaborada por perito, contador do juízo, pois não possuía condições financeiras para contratar o perito. A parte reclamada não se pronunciou. Então, o perito designado pelo juiz
foi notificado, tendo 20 dias para apresentação dos cálculos de liquidação da sentença. Então, para a elaboração dos cálculos, em 28 de novembro de 2017, o perito contador solicitou ao juízo que fosse requerido ao Ministério do Trabalho os valores pagos ao reclamante a título de seguro-desemprego. Então, em 10 de janeiro de 2018, os documentos foram anexados ao processo e o perito foi intimado a apresentar os laudos em 20 dias. Então, veja só, junho de 2016 e em janeiro de 2018, o perito, né, no final de janeiro, porque 10 de janeiro ele tinha o prazo de 20 dias, então, no final de janeiro de 2018, foi finalizado, então, essa ação trabalhista, tá bom? Só para vocês terem aí essa noção de prazos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu interromper aqui. Bem, então, esse que eu apresentei agora para vocês, para que vocês tenham assim, um pouco a noção de como é um processo, uma ação trabalhista, né? Até a forma de apresentar, e como ela acontece, o que um faz, o outro faz, e como se chega até o final. Eu diria para vocês que esses 2 anos aí estava até de bom tamanho de espera para essa ação trabalhista. Em geral, ela demora muito mais, dependendo da comarca também, né, de quantas ações trabalhistas que aquela comarca apresenta, enfim. Agora, eu vou apresentar para vocês algo que também tem sido praticado mais na atualidade, que vem a ser as ações trabalhistas que envolvem o uso do WhatsApp. Então, é bem importante que vocês tenham aí essa noção, porque o uso da tecnologia, né, ela vem favorecendo bastante e está sendo muito utilizada no dia a dia do trabalho, mas tem que ter cautela, né? Agora a gente vai mostrar esses 2 lados, né? O fato de vocês trabalharem em empresa como administradores, né? E quando formarem, e mesmo como funcionário, vocês terem atenção a esse tipo de uso e exercendo funções de chefia, também cuidar em relação a isso. Porque, como vocês vão ver agora, ela pode ser usada como prova, né, na ação trabalhista, tá bom? Então, vamos lá. Veja só, troca de mensagem via WhatsApp pode ser usada como meio de prova em uma reclamação trabalhista. Então, o uso desse mecanismo já foi aceito, inclusive, para comprovar que a empresa tem condições de monitorar à distância o horário de trabalho que o empregado, né, que exerce atividade externa. Quando a gente falou do home office, né, então a gente analisa lá aquela questão eu disse naquela aula que existem vários programas que já são utilizados para monitorar se a pessoa está em trabalho, se a pessoa está naquele momento trabalhando ou não, ela põe o cartão de entrada quando ela entra no sistema, quando ela sai do sistema, então hoje já tem como monitorar isso, né? E também pelo WhatsApp. Então, né, pelo celular, porque ali a gente tem o acesso a e-mails, né? Então, na prática, isso significa que o colaborador pode passar a pleitear o direito a horas extras pelo simples fato de não se enquadrar mais na exceção prevista nesse artigo 62 da CLT, né, que vai dispensar o controle da jornada de atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho. As mensagens trocadas via aplicativo foram utilizadas para comprovar que a empresa reclamada tinha ciência
de um acidente ocorrido com um funcionário nas suas dependências, informações inicialmente negadas. Então, veja, o fato da pessoa ter informado isso pelo WhatsApp já significou uma comprovação, tá bom? Mas antes da gente seguir, eu queria mostrar aqui para vocês algo que hoje é utilizado muito nas ações trabalhistas, que é essa questão da prova por meio de atas notorial. O que é essa ata notorial? Vou pôr meu óculos aqui, que agora não vou conseguir ler aqui. Então, é uma ata que documenta com fé pública, né, que se faz lá no cartório, a segurança jurídica, algo presenciado ou contatado pelo tabelião, evitando-se, então, a perda, a destruição, a ocultação de provas. Então, se faz lá no cartório, né, essa ata, então ela tem uma utilidade. Então, a ata notorial pode ter como conteúdo páginas da internet, imagens, sons, mensagem de texto, ligações telefônicas, reuniões ou qualquer outros fatos presenciados pelo tabelião. Terceiro, prova plena. A ata notarial é aceita em juízo como meio de prova, né, de constituição de prova, pois é revestida de uma força probatória, executiva e constitutiva. Quarto motivo para se fazer, né, veracidade. Então, trata-se de um documento público que goza de presunção, de legalidade, de exatidão, de conteúdo, que somente podem ser afastados judicialmente mediante prova em contrário. Quinto motivo para se fazer uma ata notarial, a perpetuidade. Então, a ata notorial fica eternamente arquivada em cartório, possibilitando a obtenção de segunda via, né, uma certidão do documento a qualquer tempo. Sexto motivo, imparcialidade. O tabelião atua de forma imparcial na constatação dos fatos e narrativa do que foi presenciado. Sétimo motivo, comodidade. Então, a ata notorial pode ser realizada em qualquer dia da semana ou horário, de acordo com a necessidade do interessado. Oitavo motivo, né, para se fazer uma ata notorial, a conservação. A ata notorial pode ser objeto de constatação de fatos tipificados como crimes, auxiliando a justiça a punir os responsáveis. Nono motivo, economia. A constituição de provas através da ata notorial gera economia de tempo, de energia e de recursos para as partes. E décimo motivo, a liberdade. Então, é livre a escolha do tabelião, de notas, qualquer que seja o domicílio das partes envolvidas, respeitando-se os limites do município de sua delegação. Então, esses são os motivos de se fazer uma ata notorial, tá bom? Mas mesmo sem a ata notorial, pode-se abrir uma ação trabalhista, né, com as alegações que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, provas por meio de ata notorial. Algumas decisões exigem a transcrição das mensagens por meio de ata notorial para validar o uso do conteúdo do WhatsApp como prova, tendo em vista a possibilidade de manipulação das informações. Vocês mais do que eu, porque vocês são uma geração mais jovem, né? Vocês sabem que a gente consegue transformar as mensagens do WhatsApp e passa para o PDF ou Word, né? Então, só que essas mensagens, é isso que está falando, ela pode ser manipulada. Então, aí a importância de se fazer as provas por meio de ata notorial, tá bom? Contudo, a maioria dos julgados acolhe as informações como prova no processo trabalhista sem exigir essa formalidade. Então, o juiz ele pode indicar que ele quer, né, a ata notorial. Um advogado ele pode antecipar isso e já solicitar que se faça. É que tem um custo isso, né? Então, às vezes, se já apresenta para ver qual vai ser a reação do juiz.
mas alguns advogados mais prudentes, eles já exigem, já querem colocar isso para ganhar tempo também, né? Bem, a troca de mensagem fora do horário e do local de trabalho pode configurar labor, né? Pode configurar trabalho e gerar o direito do empregado a receber horas extras. Então, para a Justiça do Trabalho, o uso de tal ferramenta se equipara à situação de quem atende a demanda de trabalho via telefone celular. Então, a pessoa trabalha até as 18 horas. Às 19 horas, o patrão, o chefe, né, manda lá, olha, não esqueça isso, ó, não informe isso, aquilo, outro, ou como é que foi, papapá, me mande tal coisa. Né? Então, essa solicitação via WhatsApp, o empregado ele pode ir guardando aquelas informações, porque caracteriza o horário de trabalho, né, horário extra, tá bom? O empregador precisa ter cautela no uso de ferramenta como o WhatsApp, seja quanto ao horário de troca de mensagem, seja em relação ao conteúdo da conversa mantida com o funcionário, tá bom, empregador? Bem, o mundo virtual reproduz efeitos no mundo real, né? Se um grupo do aplicativo tiver caráter profissional, possuir controle por superiores hierárquicos e, se for considerado uma ferramenta de trabalho obrigatório, é de responsabilidade do empregador a cautela no uso do aplicativo. A empresa deve estabelecer políticas coerentes e claras sobre o uso do aplicativo nas relações de trabalho, que podem ser estabelecidos através de um regulamento interno ou fazer constar no contrato de trabalho do empregado, a fim de organizar a troca de mensagem online e de forma ética e sadia. Veja, a gente está falando de hora extra, né? Mas a forma como o empregador, né, uma chefia, vai encaminhar uma mensagem para a sua equipe, ou para um funcionário específico, pode inclusive ter ações trabalhistas falando do assédio moral, assédio sexual, né? Então a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, né? As chefias, não postar no grupo de trabalho mensagens que não têm a ver com o trabalho, né? Isso pode vir a prejudicar muito aquela relação, né, de trabalho. Então, é importante que se estabeleça regras, né? As regras e condições de uso a serem estabelecidas, sob pena de serem aplicadas sanções disciplinares ao empregado que as descumprirem, definir que as mensagens devem ser enviadas e respondidas apenas no horário de trabalho, que as conversas do grupo sejam limitadas apenas para assuntos profissionais, além da vedação de trocas de mensagem de cunho depreciativo, político, futebolístico, pornográfico ou qualquer outras mensagens que possam desencadear em uma exposição negativa de opinião e que coloquem outros empregados em situações vexatórias, vez que tais acontecimentos podem caracterizar ofensa de cunho moral ao trabalhador, impulsionando, então, eventual reclamação trabalhista pela qual se buscaria a reparação de danos morais. A empresa deve ainda se atentar para que não haja envio de informações, questionamentos ou cobrança de atividades laborais para aqueles empregados que estejam em licença, férias ou afastamento de labor em qualquer razão. Então, o funcionário de férias, é bem prudente naquele momento aquele funcionário ser tirado do grupo, ser bloqueado naquele grupo. Porque o funcionário de férias pode guardar as informações e aquilo poder ser usado em uma ação trabalhista futuramente, tá bom? Então, é de prudência ter esse cuidado. Sendo prudente que o administrador exclua o empregado do grupo para o período em que o mesmo seja afastado, que ele esteja afastado, devendo o empregado ser inserido novamente no grupo profissional ao retornar para o trabalho. Todas as informações relevantes devem ser registradas por meios formais de comunicação, através de e-mail, por exemplo, devendo ser lançadas as informações no grupo do aplicativo apenas para agilizar a sua divulgação.
Isso está sendo muito usado, né, na empresa. O e-mail, embora não está sendo usado muito, mas ele ainda é mais formal, né? Então, geralmente se usa as duas coisas, né? Quando é alguma coisa mais importante, que precisa de regras mais definidas, então manda-se por e-mail e depois manda pelo WhatsApp, né? Em geral, as pessoas têm usado assim, ó, te mandei e-mail, né? Porque as pessoas usam tanto o WhatsApp que acabam não olhando os e-mails mais, né? Todas aquelas informações de caráter restrito que dizem respeito apenas a um funcionário não devem ser vinculadas no grupo do WhatsApp, para que não haja nenhum tipo de exposição indevida daquele empregado. Ok, gente? Então, eu tenho alguma coisa a orientar, informar ou corrigir um funcionário, eu não vou fazer no grupo do WhatsApp, né? Porque isso pode ter uma alegação lá na frente. Mesmo que não tenha alegação lá na frente, é muito desrespeitoso, é uma questão de orientação a um funcionário, e não cabe uma reprimenda ali, né? Tá bom? A importância de seguir aí as regras, então. A empresa deve evitar um passivo trabalhista com relação às horas extras, adicional noturno, sobreaviso, entre outros possíveis pedidos entre reclamação trabalhista, que tiver como um dos meios probatório o grupo do WhatsApp. A utilização da ferramenta do WhatsApp no ambiente laboral é revestido de nuances que devem ser observados tanto pelo empregado quanto pelo empregador, né, a fim de evitar suspensão de direitos trabalhistas e demandas judiciais que devem ser exercidas na finalidade de evitar os dissabores provenientes da relação virtual. Empregadores e empregados velando pela utilização estritamente profissional do aplicativo e pelo bom senso, né? Tem à disposição uma excelente ferramenta, né, apta a otimizar aí o labor diário, né? Aqui eu vou apresentar para vocês um caso da Ambev e também eu vou apresentar para vocês na questão de um trabalho de uma pessoa dentro de um hospital, tá bom? Então vamos ver como que isso aconteceu. Bem, no caso da Ambev e os limites do uso do WhatsApp no trabalho. Então, em decorrência da decisão judicial, a Ambev assinou um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, né, conhecido como um TAC, com o Ministério Público do Trabalho, referente às práticas adotadas com o uso do WhatsApp. Isso está na internet, né? E isso também vai dando mais, assim, vai munindo as empresas para ter um maior cuidado em relação a esse meio de comunicação, né? O documento determina que cobranças de metas e informações administrativas não sejam circuladas no aplicativo fora do expediente. O descumprimento pode gerar multa de 10 mil por denúncia, valor que pode dobrar caso haja reincidência. A decisão do Ministério Público do Trabalho inclui que, durante 180 dias mensalmente, os canais de comunicação interna da empresa divulguem a não tolerância da prática. A sentença foi proferida após processo movido por um ex-colaborador. Abre aspas. A decisão judicial demonstrava que a cervejaria usava grupos de WhatsApp para enviar mensagens relativas à execução de trabalho sem qualquer limite de horário e que prejudicava os funcionários no seu convívio social e familiar. Numa reportagem, né, que se saiu na Exame, um dos colaboradores da empresa alegou ter sido excluídos de atribuições internas após sair de um dos grupos de WhatsApp criado por um dos setores da Ambev. Além disso, o funcionário disse que as mensagens pós-expediente não se resumiam a grupos, mas também a conversas privadas. Então, a Ambev demonstrou concordância com a decisão judicial e alegou que o acordo reflete o que há de melhor nas práticas trabalhistas e celebra
a nossa visão de que liquidar com as novas ferramentas de comunicação. Então, veja, essa foi uma notícia que saiu na Exame, que eu trouxe para vocês, e que demonstra, né, o que a gente tratou ali, que a Ambev, então, foi recebendo aí uma notificação pela forma do mau uso, né, da ferramenta WhatsApp. Outro exemplo, Justiça Trabalhista admite como prova conversa com o WhatsApp. Em recurso à segunda instância, desembargadores, então já chegou na segunda instância, a 14ª turma do Tribunal Regional de Trabalho da segunda região, em São Paulo, reformaram sentença a partir de evidências obtidas em trocas de mensagem via WhatsApp entre uma enfermeira e os responsáveis pela área de recursos humanos de um hospital e maternidade da Zona Leste da capital paulista. Então, veja só, mudança de sentença após recurso da segunda instância. Então, o que quer dizer isso? Então, quando se entra com uma ação trabalhista, entra na primeira instância, que é no Estado, né? O Ministério do Trabalho é vinculado ao Estado, então, de cada um dos estados, e como não houve uma decisão ali, uma sentença, e quando saiu aquela sentença, houve um recurso para a segunda instância, então, que vai para o Ministério, para a Justiça do Trabalho Federal. Então, aqui houve uma mudança após o recurso à segunda instância. Então, vamos ver que mudança é essa. Então, a Justiça Trabalhista admite como prova conversa por WhatsApp. Os diálogos pelo aplicativo permitiram aos advogados do hospital demonstrar que a enfermeira havia pedido demissão, ao contrário do que havia alegado. Então, a ré, que é o hospital, por ocasião das razões finais, anexou cópia da conversa de pagamento e print da mensagem via WhatsApp mantida entre as partes. A Justiça Trabalhista, né, então, admite como prova essa conversa pelo WhatsApp. O magistrado assinalou que decorre das mensagens com início dia 1º de agosto de 2017, 9 dias antes da alegada rescisão contratual mencionada, a expressa intenção da demandante em não trabalhar mais e em fazer acordo, sendo que, posteriormente, questiona o pagamento da parcela, né, de R$ 3.200 do referido acordo. Aí, entre aspas, em que pese a apresentação dos documentos apenas em razões finais, certo é que o processo é mero instrumento de distribuição da justiça, e ainda tão certo também é que a condenação do pagamento do título já quitado não se revela justo, mormente quando não há negativa de realização de acordo, mas apenas de não comprovação da quitação, observou o magistrado. Com a conversa, a defesa do hospital. Então, aí é uma notícia que saiu no jornal, então foi ouvido essa defesa do hospital. Então, está lá assim. No julgamento do recurso, conseguimos fazer com que os desembargadores admitissem como prova as conversas obtidas pelo WhatsApp entre a funcionária e a empresa, em alegações finais. E, com isso, os valores que já haviam sido pagos foram compensados e o pedido de demissão que ela havia feito pelo aplicativo foi acolhido, ensejando uma reforma de sentença. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Então, na primeira instância, a enfermeira ganhou. Então, ela alegou o seguinte: olha, eu não fui demitida, eu pedi demissão. Não, eu não pedi demissão, eu fui demitida. Então, assim como outro exemplo que a gente leu para vocês, certamente ela deve ter pedido o 40% da multa do fundo de garantia, né?
não pagas, enfim. E aí o juiz da primeira instância deu a sentença nessa direção. Na leitura do outro processo, eu mostrei para vocês que tem um período de entrar com recurso. E o hospital entrou. Então, ele entrou com recurso com a instância superior, que fica em Brasília, e aí, na hora que entrou com recurso, ele apresentou mais provas, que foi, então, as mensagens pelo WhatsApp, que mostra que a enfermeira pediu demissão. E não é que ela foi demitida, ela pediu demissão. Então, mediante essa prova, foi mudada a sentença. Então, por isso aí, ensejando na reforma da sentença. Então, o juiz da instância superior determina ao juiz da primeira instância que modifique a sua sentença, porque foi incluído mais provas que demonstrava, que comprovava que aquela funcionária não tinha sido demitida, mas sim ela tinha pedido demissão, né? Então, com isso, a gente encerra aí a apresentação para vocês de exemplo de ação trabalhista. Dois exemplos, né, de ação trabalhista. A primeira, com ação trabalhista vinculada, né, dando todo o direito aí para a pessoa que entrou com ação trabalhista. E agora eu apresentei um conteúdo falando de quanto que essa ferramenta do WhatsApp está sendo utilizada como prova em ação trabalhista e que as pessoas têm usado as mensagens pelo WhatsApp para requerer hora extra, né, adicional noturno, né, ou usando mensagem do WhatsApp para mostrar que está tendo algum tipo de assédio moral, assédio sexual. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essa ferramenta. E ao final, então, eu apresentei a ação trabalhista, onde a Ambev foi notificada para pagar o que era devido ao funcionário, porque o funcionário alegou isso, né, de estar trabalhando fora do seu horário de trabalho por causa do WhatsApp. E um segundo exemplo, onde foi modificada a sentença, né, onde a enfermeira, esse você pegou o finzinho, onde a enfermeira alegava que foi demitida, mas quando chegou na instância superior, o hospital mostrou a mensagem do WhatsApp e foi possível mudar essa sentença do juiz na primeira instância, porque ficou comprovado que ela pediu demissão, e ela fez isso pelo mensagem pelo WhatsApp. Então, houve essa mudança da sentença. Então, o WhatsApp, nessas mensagens que a gente troca pelo celular, é uma ferramenta muito, muito importante da agilidade ao trabalho e tudo mais, mas que a gente tem que ter muito cuidado enquanto trabalhador, enquanto chefia trabalhador, né? Porque a gente pode prejudicar a empresa se a gente não fizer bom uso com a equipe, né, no uso do WhatsApp. Mas enquanto trabalhador, a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com a outra pessoa, porque a gente pode ser desrespeitoso ou postar coisas no WhatsApp de assunto que não tem a ver com a empresa, com o assunto do trabalho, né? E isso tem ensejado aí a ação trabalhista.